Aleluia. É nesta oportunidade que Deus tem me dado, eu quero agradecer primeiro a Deus pela vida, quero agradecer por ter enviado o Filho Jesus Cristo e quero agradecer também a Jesus Cristo por ter enviado o Espírito Santo para estar conosco nestes dias. Meus amados irmãos, o Espírito Santo é aquela pessoa enviada para estar ao lado de outra pessoa em todos os momentos da vida, quer seja em dificuldades ou em bonança, em todos os momentos da vida, o Espírito Santo está ao nosso lado para nos ajudar naquilo que for necessário. Basta só que tenhamos no Espírito Santo como uma pessoa realmente interessada em ajudar a cada um de nós. Nesta oportunidade, eu quero pregar sobre um profeta de Deus que muito trabalhou, que muito lutou, que estava sempre na linha de frente, procurando fazer a vontade de Deus. O título desta mensagem de hoje é Onde estão os Elias de Deus? Está baseada em 1 Reis, capítulo 17 e versículo 1, e uma segunda parte que está em 1 Reis 16, 29 a 34. Eu vou ler o primeiro versículo do capítulo 17, versículo 1, para começarmos a nossa mensagem desta oportunidade. Diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Meus amados irmãos, desejo fazer uma oração agora, para começarmos a nossa mensagem. Meu Deus, meu Pai que estais nos céus, Senhor, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré e através do Espírito Santo, eu adentro agora, Pai, as portas da Tua morada. Meu Deus, eu venho pedir por esta mensagem. Meu Pai, que esta mensagem realmente possa falar aos corações, que realmente possa abrir a nossa mente, possa abrir o nosso coração, para que nós possamos oferecer e dar o melhor de nós mesmos para Ti. Meu Deus, sabemos que sem Ti nada podemos fazer, porque o Senhor é o Rei do Universo, e sendo o Rei do Universo, é sabedor de todas as coisas, conhecedor de tudo o que se passa em todas as épocas da história humana. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu peço que essa mensagem possa realmente nos ajudar. A minha proposta é que ela nos ajude, Pai, a sermos crentes melhores, a buscarmos mais, a confiarmos mais na Tua pessoa, na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na pessoa do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço. Amém. Meus amados irmãos, conforme nós vimos aqui o primeiro versículo, nós estamos vivendo tempos muito semelhantes, parecidos aos tempos de Elias. Voltando os nossos olhos para a Bíblia, nós podemos perceber que a sociedade de hoje está muito parecida com a sociedade dos tempos do profeta. A corrupção tem aumentado, a religiosidade tem contaminado a muitos, as pessoas têm sido enganadas, os padrões morais têm caído, o relacionamento com Deus tem se deteriorado, a miséria tem aumentado, a educação tem decaído, enfim, o mal tem dominado. Naquela situação, Deus buscou e encontrou um homem que sacudiu os alicerces do seu tempo. A história não foi a mesma depois de Elias, mas onde estão os homens e mulheres de Deus que irão sacudir a sociedade de hoje? Onde se encontram as pessoas que Deus busca? Onde estão os Elias de Deus?
Deus está hoje convocando os Elias para interferirem na história. A primeira palavra desse texto é então. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A primeira palavra do versículo 1 do capítulo 17 é então. Esse então é muito elucidativo e esclarecedor. Ele foi colocado aí para ligar dois momentos históricos que formam uma sequência. E mais, o segundo momento histórico surgiu para mudar o primeiro momento. A sociedade estava andando em uma direção. Então chegou Elias e a sociedade começou a andar em outra direção. Mas como estava a sociedade antes de Elias? Como era a época em que surgiu Elias? Aliás, em que época surgem os Elias de Deus? Lendo 1 Reis 16, 29 a 34, nós podemos ver que a sociedade era um reflexo do rei. Vejamos, versículo 29 do capítulo 16, diz assim: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, abre um parêntese, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, fecha parênteses. Ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abireão, seu primogênito, afundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Veja bem, meus amados irmãos, Elias, em que épocas surgem os Elias de Deus? Nós podemos ver que a sociedade era um reflexo do rei. Naquele tempo o rei era a figura máxima dentro da sociedade. As pessoas o olhavam e sempre o via como o único favorecido de Deus, ou como a personificação do próprio Deus. Dessa maneira, tudo o que o rei fazia, a sociedade tentava imitar, ou seja, a sociedade copiava. Tudo que o rei dizia, a sociedade realizava. Portanto, se o rei se afastava de Deus, toda a sociedade assim procedia. Se o rei caía na idolatria, todos iam atrás. A Bíblia diz que o rei Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, e assim podemos concluir que toda a sociedade estava fazendo o mesmo, porque seus atos eram o reflexo dos atos do rei. Se Deus é a referência de todas as coisas boas, Acabe e toda a sociedade estava fazendo exatamente o oposto daquilo que é ensinado por Deus. Não existe um rei instituído hoje no Brasil, mas existe uma mídia diabólica, poderosa e sutilmente tem influenciado as pessoas.
essa mídia tem uma forma de governo, de poder, de manipulação das massas desprevenidas e desatentas. As pessoas têm se deixado levar por seus domínios, sem se perceberem, aceitam suas regras. Além do mais, veja bem, existe um pensamento perverso envolvendo toda a sociedade, instigando e influenciando as pessoas a viverem fora dos padrões de Deus. Enquanto Deus diz sim para o casamento, a mídia transmite ideias falsas sobre o relacionamento e é absolutamente permissiva quanto ao sexo antes do casamento. Enquanto Deus diz sim para as roupas decentes, o pensamento perverso dessa era instiga homens e mulheres a se vestirem cheios de sensualidade e provocação. Deus diz sim para a honestidade, mas a sociedade diz sim para a esperteza, para a lei de Gerson, que diz: você deve levar vantagem sempre. Enquanto Deus diz sim para a honestidade, a sociedade diz sim para a esperteza, para a astúcia, para o levar vantagem sempre. Deus diz sim para o amor, mas o pensamento deste século diz sim para o interesse. Lendo o versículo 31 e 33, vemos um sincretismo, a combinação de diversas crenças. É um sincretismo religioso, a mistura de várias religiões e a combinação dessas religiões para que o povo de Israel pudessem acompanhar. O povo de Israel tradicionalmente adorava a Jeová Deus. Contudo, com o passar dos tempos, o povo de Israel começou a se deixar influenciar pelas religiões dos povos que estavam ao seu redor, e pouco a pouco foi absorvendo das suas religiões. Isso se tornou mais claro, mais evidente quando aconteceu o casamento entre o rei Acabe e Jezabel. Veja bem, irmãos, que tragédia. Veja bem o que este casamento trouxe de prejudicial. A união, irmãos, do servo de Deus, do filho de Deus, com, vamos assim dizer, uma missionária do diabo, que era Jezabel, a profetisa de Satanás. Veja bem, irmãos, que tipo de relacionamento, que tipos de fruto iria sair desse relacionamento de Acabe e Jezabel. Para satisfazer a religião da esposa e conseguir apoio político, Acabe levantou um altar a Baal e o adorou. Com isso, as leis, os valores de Deus começaram a se misturar e ser influenciados pelas leis e valores de Baal, até que foi deixando de existir a verdade de Deus. Na sociedade de hoje, está acontecendo praticamente o mesmo, com uma política diabólica de tolerância na fé. As pessoas têm negociado com a verdade em nome de um pseudo-amor. Todos os caminhos levam a Deus, afinal Ele é um só, dizem. Então abre as portas da igreja para todo tipo de prática pagã e mundana. No versículo 34, vemos que a sociedade estava desafiando a palavra de Deus. Quando Israel entrou na terra prometida, a primeira cidade que conquistaram além do Rio Jordão foi Jericó.
No dia em que esta cidade foi destruída por Deus, Josué, inspirado pelo Senhor, proferiu a maldição contra todo aquele que tentasse reconstruir a cidade. Está escrito em Josué, capítulo 6, versículo 26. Mas Hiel, o betelita, não quis dar ouvidos ao que Deus havia falado. Antes, ele decidiu reedificar a cidade. O ato de Hiel era um reflexo dos atos da sociedade de um modo geral. Sinal disso era a injustiça, o mal e a idolatria dentro da mesma. E a sociedade de hoje faz a mesma coisa. São muitos os que abertamente afirmam: a palavra de Deus é uma mentira. Outros abertamente desprezam a Deus e adoram a Satanás. É impressionante e terrível, ao mesmo tempo, o crescimento e o avanço da bruxaria, do satanismo e de outros cultos ao diabo que tem sido divulgado em todo o mundo. Quem é Elias? Lendo o texto de 1 Reis 17:1, nós vemos alguns traços dos Elias de Deus. São homens dependentes de Deus. Elias não era um homem que confiava na própria força, perspicácia ou sabedoria. Antes, como ele mesmo se define, ele era alguém que vivia perante a face de Deus. Da mesma maneira como precisava de ar para respirar, ele precisava de Deus. A preocupação de Elias não era a comida para comer, a roupa para vestir, a casa para morar, dinheiro para ganhar ou gente para conversar. Era Deus. A preocupação de Elias era sempre Deus. Era Deus. Ele colocava Deus em primeiro lugar em todas as coisas que ia fazer. Ele poderia ficar sem tudo e ainda sobreviveria. Mas se perdesse a percepção da presença de Deus, ele não suportaria. Davi uma certa vez falou o seguinte: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele era aquele homem que conversava com Deus e que o ouvia antes de agir, e não se deixava levar pelas pessoas, pelo modismo, pelos pensamentos ou vaidades. Esse era o seu apoio, o relacionamento com Deus. Por isso a sociedade podia estar caótica, com as pessoas fazendo o que era mal, sendo influenciadas para cometerem erros e aceitando o sincretismo e a mistura de religiões e de deuses. Mas Elias permanecia firme. Ele se relacionava com Deus e sabia ouvir a voz de Deus. Por isso não se deixava enganar. São homens ousados. Elias tinha coragem de se aproximar do rei de todo Israel e dizer a verdade, de confrontá-lo cara a cara. Elias havia ouvido a Deus e Deus o havia enviado. Quem era o rei de todo Israel diante do rei de todo o universo? E não somente isso, porque andava com Deus, conhecia Deus e sabia o que Deus queria. Elias profetizava o que os olhos dos homens parecia impossível acontecer. Ele disse: segundo a minha palavra, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos. 1 Reis 17:1. Mesmo sabendo que a pena para os que profetizassem mentiras era morte, ele profetizava o controle até sobre as forças da natureza. Elias agia assim porque se apoiava em Deus e não temia nem pessoa, nem circunstância alguma. Elias se apoiava em Deus e sabia que a sua vida estava em suas mãos. Era o próprio Deus quem cuidava das necessidades de Elias, e ele não dependia mais de ninguém, e por isso ele era ousado diante de Deus. Por isso eu pergunto: onde estão os Elias de Deus hoje? Meus amados irmãos, nós vivemos numa sociedade caótica, onde o diabo em todos os seus pandemônios tem usado toda sorte e forma de meios de comunicação, a televisão, o rádio, a internet. Tudo tem sido invadido por um pandemônio para destruir a sociedade, para destruir os servos de Deus, para destruir os filhos de Deus, para destruir a família de Deus. Meus amados irmãos, é assim como uma forma de governo, a mídia, de um modo geral, tem feito com que as pessoas se decepcionassem com Deus, com o Evangelho, com a palavra de Jesus Cristo, e muitas pessoas têm caído nessas astutas ciladas do diabo,
que é a internet, que é a televisão, que é outros meios de comunicação, outros meios de poder blasfemar contra o nome de Deus. Mas eu quero dizer para quem está ouvindo esta mensagem, eu quero dizer que Deus está procurando homens e mulheres para poder falar a esta geração, para que você possa ser uma base nessa sociedade tão caótica a qual vivemos. Meus amados irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo precisa de você. A mensagem do Evangelho precisa de você. Você precisa ser um atalaia, você precisa ser um profeta neste mundo caótico, neste mundo que precisa de Deus, neste mundo que hoje procura distanciar-se cada vez mais de Deus. Mas o Senhor Deus está falando para mim, está falando para você, está falando para aqueles que já conhecem o Evangelho, para que nós possamos ide a todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Meus amados irmãos, quantas pessoas que outrora estavam nos caminhos do Senhor, conforme diz lá a palavra do Salmo 91, que diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Quantas pessoas caminharam conosco em direção à terra prometida e hoje estão no mundo sofrendo miseravelmente, estão como moribundos, estão sem Deus, estão sem o Espírito Santo, e nós olhamos para eles e falamos com Deus: Senhor, o que aconteceu? Meus amados irmãos, a potestade do ar, os inimigos que operam nas regiões celestes, está aí para poder derrubar a todos que se encontram de pé. É por isso que a Bíblia fala: olha, se você está de pé, cuidado para que não caia. E o reino de Deus é tomado à força, então você tem que colocar bastante força para poder vencer este pandemônio que estão nas regiões celestiais. Meu amado, minha amada, o Senhor Jesus Cristo nos deu poder e autoridade para pisar a cabeça da serpente, para pisar a cabeça da mídia, para pisar a cabeça daqueles que editam a televisão, aqueles que editam o rádio, as revistas, a pornografia. O Senhor, a internet, o Senhor tem nos dado autoridade para que nós possamos pisar esse Satanás, conforme está escrito em Gênesis 3:15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e tua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós temos, irmãos, os pés da preparação do Evangelho, nós temos nos nossos pés o fogo do Espírito para poder pisar a cabeça de Satanás. Meus amados, nós precisamos nos desprender de nossos afazeres, arranjar algum tempo para poder pregar a palavra de Deus. O Senhor está procurando Elias para enfrentar as formas de governo, não o governo humano, mas o governo espiritual, demoníaco e satânico, que destrói as vidas, destrói as almas e leva para o inferno. O Senhor está procurando hoje homens e mulheres dedicados, esforçados, para poder levar esta mensagem de fé, essa mensagem de coragem, de poder, para poder nós encurralarmos, manietarmos, amarrarmos o valente e levar a palavra de libertação, de fé, a palavra eterna, de vida eterna. Meus amados irmãos, nós não somos só esse corpo que anda, que vai para lá e para cá, não. Nós temos um espírito, nós temos uma alma, nós temos todo um complexo que Deus tem nos feito. E este complexo, meus amados, precisa ser trabalhado, precisa ser edificado para o reino dos céus, para o reino do Filho do seu amor. Meus amados irmãos, que esta mensagem possa fazer com que você possa se levantar. Levanta-te e o Senhor te resplandecerá. Levanta você que dorme e Deus te resplandecerá. O que Deus mais espera de você é que a sociedade que Ele tem com você possa fazer a sua parte. E a sua parte nessa sociedade é levar esta palavra a todos aqueles que não conhecem, levar a palavra para aqueles que conhecem, mas resistem, e fazer com que essas pessoas possam acreditar, aceitar a Jesus Cristo. E se não aceitarem, que eles possam ter consciência de que foram avisados de que virá
o fim, de que virá o juízo final, de que virá o dia em que Deus vai separar a todos. Haverá o dia em que Deus colocará as ovelhas e os bodes em diferença. Haverá o dia em que o Senhor falará: estes que estão à minha direita irão para o lugar que eu os tenho preparado desde a fundação do mundo, e aqueles que estão à minha esquerda irão para um lago de fogo e enxofre. Esta, irmãos, é a mais real palavra de Deus. Você pode pegar o livro de Apocalipse e você vai ler de ponta a ponta o que o Senhor tem nos advertido, o que o Senhor tem nos mostrado, e nós temos que fazer a vontade do Senhor, porque nós confiamos na sua proposta, nós acreditamos na proposta do Senhor de purificar este mundo um dia. Portanto, meus amados irmãos, esta é uma mensagem de alerta. O Senhor está procurando homens e mulheres, os Elias de Deus, para enfrentar esses governos satânicos que tanto oprimem a sociedade, o povo de um modo geral. Desejo fazer uma oração por você agora. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e pelo poder e impulso do Espírito Santo, Pai, eu oro por essas pessoas que chegaram até o final desta gravação, que estão ouvindo esta mensagem, Pai. Meu Senhor, eu te peço, Pai, que eu os fortaleça, que o teu Espírito, o Espírito que estava sobre Elias, possa estar sobre essas pessoas que hoje estão ouvindo esta mensagem. Meu Deus, dá coragem, dá vitalidade, que eles possam, ó Pai, empreender, empregar e levar a tua palavra, o teu evangelho, e que muitas pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade através dessas pessoas que hoje estão ouvindo esta mensagem. Meu Deus, eu peço uma porção do teu Espírito sobre essas pessoas, que elas possam se animarem, que elas possam se fortalecer, que elas possam se resplandecer, Senhor, perante a tua face e levar a tua mensagem adiante. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu agradeço. Eu sou o pastor Geovânio de Souza Ferreira e estou orando para que esta mensagem possa impactar o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor.